Olá, tudo bem? Graças a Deus. Eu tenho duas mensagens. Eu vou primeiro ler a de ontem, 3 de outubro de 2020. É uma mensagem muito forte. Nunca se falou nisso e acredito que é exatamente pela proximidade das coisas que estão acontecendo. Então vamos ouvir com atenção até o fim, que é uma surpresa atrás da outra. Vamos lá. A ineficácia com que estipulam abranger povos e raças, evidentemente, remonta a séculos. A ineficácia remonta a séculos. A inconsistência dos métodos estacionaram após, olha a surpresa, a descoberta das Américas. Tudo que a princípio foram metas de grandes ideais espirituais, acostumou-se à ânsia de realizações terrenas. Conventos, catedrais, mosteiros e paróquias, planejadas em detalhes arquitetônicos por criaturas distantes dos ideais sagrados. A euforia em se inaugurar um edifício suplantava todo e qualquer desejo de se elevar uma comunidade em espiritualidade. Estavam mais preocupados na edificação dos templos, né? Noções distorcidas em arrecadar fundos numa espécie de barganha entre os endinheirados e a igreja. A autenticidade das doações quase sempre foram nulas. Objetivando apenas a notoriedade perante os conterrâneos. Tem uma plaquinha escrito o nome, né? Aqui tinha os vitrais com o nome da família. Bem sabes, filha, dessas coisas. O livro de ouro da escola, ai, como eu me lembro bem, quando destaques recaíam sobre os notáveis da cidade. Era um livro de ouro que as irmãs passavam e recebiam contribuições. Então estava assinalado no livro de ouro quanto tinha dado e tal. Acontece, porém, que jamais pudeste fazer parte pela negativa de teu pai. Meu pai nunca quis fazer parte dessa coisa de por nome, de quanto deu, e eu me sentia muito inferiorizada.
muito. Uma prima minha, prima irmã, que o pai era muito rico, sempre foram ricos, era o destaque. E eu me sentia realmente muito pequena. Meu pai não aceitava esse tipo de coisa. Assim, a igreja floresceu mais em função dos privilégios angariados numa elite de supostos beneficiadores materiais. A classe mais afastada não foi nunca prioridade. Não era mesmo. Como diz Francisco hoje, as periferias da vida jamais mereceu a atenção dos nobres cardeais, bispos e sacerdotes. Nunca foi prioridade. Esta a verdade que virei desmascarar. Minha igreja, em sua totalidade, foi erguida sobre bases humanas. Castelos de areia que deverão desabar no momento que se aproxima. Essa deve ser mesmo a depuração que desejo. Jesus falando da depuração a ser feita. Ele quer essa depuração na igreja que ele fundou. Exatamente como o gigantesco templo erguido por Salomão, que afinal honrava-se tão somente sua exterioridade e grandeza. Mais uma torre de Babel destruída, assim como será a Igreja de Cristo que se apresenta hoje. Exterioridade grandiosa para uma mísera estrutura espiritual. Falência dos órgãos vitais, prestes a desaparecer. E vos pergunto, e Francisco? Ele foi escolhido para esta demolição geral. Como ninguém soube captar a essência do que deverá restar na implantação dos novos céus e novas terras. Fará a transição de forma precária, porém, em sua integralidade. É para se analisar o que Jesus quer dizer. De forma precária, porém, em sua integralidade, ou seja, na íntegra. Cristo Jesus é a única verdade a ser preservada. Cristo. Crendo, presta atenção, prestem atenção. Cristo Jesus é a única verdade a ser preservada. Crendo-se na Santa Eucaristia ou não. Gente, nós nunca ouvimos nada parecido.
alimento dos anjos que sustentarão grandes líderes diante da derrocada das falsas ideologias de um mundo ilusório e hipócrita. Olha que Jesus falou: abdico, abro mão de todos aqueles que não souberam viver o amor que vos ensinei. Abdico. Forte isso. De todos aqueles que não souberam viver o amor que vos ensinei. Anéis e capas desaparecerão. Ficarão os de pés descalços que vivem e batalham para a divulgação do meu nome, sem se esquecer jamais da minha misericórdia. Olha que coisa mais linda. Ele encerra dizendo: quero-vos santificados. Teu Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O que dizer diante disso? É um desejo divino. Refazer tudo. Tudo foi deturpado a partir da descoberta das Américas. 1500. Quando foi mesmo que Lutero se separou da igreja? Por esses mesmos motivos? A ostentalidade, as luxúrias e vamos pensar, analisar a veracidade das coisas que aconteceram na igreja. A nós não foi revelado coisa alguma. Os bastidores da igreja. O que acontecia, aconteceu e continua acontecendo nos bastidores da Igreja de Cristo. Não deve ser coisa muito boa, uma vez que chegou o tempo de Jesus dizer: eu venho para destruir tudo isso, refazer tudo isso. A essência é Jesus Cristo. Vou repetir. Acreditando na Santa Eucaristia ou não. Minha gente, eu sei que é de uma afronta a muita gente. Mas não sou eu que estou falando. Eu transleio exatamente cada palavra dita por Jesus. E tudo faz nexo. Tudo tem uma continuidade.
Se vocês pegarem vídeos do primeiro dia de pontificado de Francisco, já vão ver que algo muito grande estaria acontecendo com a eleição de Francisco. Coisas que nunca aconteceram. Nunca foi se mexido na estrutura eclesial, na estrutura hierárquica. A forma como passaram a viver esses servos de Deus, na sua grandiosidade, nos seus anéis e nas suas capas. Estaria Jesus satisfeito? Foi isso que ele ensinou aos apóstolos? Comprem anéis e capas e saiam pelo mundo como superiores.